Você está assistindo uma videoaula que fala a respeito de expressões algébricas. Olá, meu nome é Joá e sou eu que vou dar esta aula para vocês. Antes de começar os seus estudos, fique bem atento a um ponto de exclamação que aparece por aqui, que contém vídeos que podem ajudá-los a entender bem esta videoaula. E além de tudo, fique bem atento a uma engrenagem que fica mais ou menos por aqui, porque essa engrenagem contém uma ferramenta que permite acelerar a velocidade de execução do vídeo. Bom, é isso. Bons estudos! Bom, agora nós vamos evoluir um pouquinho do estudo de monômios para o estudo de polinômios. Mas antes de começarmos a falar a respeito de polinômios, eu quero falar que essa parte de polinômios é uma parte que a gente vai estudar com mais calma futuramente, porque nós precisamos ainda expandir o nosso conjunto numérico para o conjunto numérico dos números complexos. Então, a parte que eu vou explicar para vocês é uma parte extremamente básica do que vocês precisam saber sobre polinômios. Depois, lá futuramente, depois de muitas aulas, numa disciplina bem mais avançada, num conteúdo mais avançado, a gente vai estudar os polinômios como eles devem ser estudados. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é um polinômio? Um polinômio ele é uma expressão que ela é formada por uma quantidade finita de monômios. Então, por exemplo, se eu tiver um polinômio do seguinte tipo, e de xy, e de xy igual a y² mais xy mais x². Isso aqui é um polinômio? Sim, isso aqui é um polinômio. Se eu tiver, por exemplo, e h de x, que é igual a x elevado à terceira, mais x elevado à segunda, mais x mais 1. Isso aqui é um polinômio? Sim, é um polinômio. Em definição geral, no caso de uma definição geral de um polinômio, vai ser definido da seguinte maneira. Um polinômio p de x, onde p e o conjunto de variáveis x, vai ser dado por um coeficiente a1 vezes x elevado ao expoente n, somado com o expoente com um coeficiente a2 vezes x elevado ao expoente n menos 1, somado com o expoente a3 vezes x elevado ao expoente n menos 2, e assim até a n vezes x elevado a 0. Essa aqui que é a definição de um polinômio. Só que como a gente vai estudar somente polinômios, por enquanto, que nós só vamos estudar nesse curso de matemática, polinômios que só tem apenas uma variável, vocês vão guardar essa definição. Mas saibam que existem polinômios que envolvem duas variáveis, como é nesse caso aqui. Existem polinômios que envolvem 3 variáveis, 4 variáveis e outras variáveis. Mas a gente só vai centrar o nosso estudo em polinômios de apenas uma variável, pelo menos neste curso de matemática. Então tá, essa aqui é a definição de um polinômio. E uma coisa muito importante a ser comentada é o grau do polinômio. Como é que nós determinamos o grau de um polinômio? Vamos pegar, por exemplo, este polinômio aqui, k de xy, um exemplo genérico qualquer, de x elevado ao cubo, mais x y ao cubo, mais y² mais 1. Como é que eu determino o grau de um polinômio? O grau de um polinômio ele vai ser determinado pelo maior grau do monômio. Por exemplo, aqui nós temos um monômio de grau 3, um monômio de grau 4, um monômio de grau 2 e um monômio que não tem grau. Qual que é o grau deste monômio, o grau deste polinômio? O grau deste polinômio é 4, porque x elevado à primeira, y elevado à terceira é igual a 4. Então, nos casos que a gente vai estudar, neste caso aqui, que é o caso que a gente vai estudar futuramente, x elevado à terceira, x elevado ao quadrado, x elevado a 1 e 1. Qual que é o grau deste polinômio? Igual a 3. Por quê? Porque é o maior grau deste monômio aqui, é x elevado à terceira.
Neste caso aqui, qual que é o grau deste polinômio? O grau deste polinômio é 2. Y quadrado, primeira quadrado e ao quadrado. No caso, todos os monômios aqui são quadrados. Então, o grau de um polinômio ele vai ser determinado pelo maior grau de um monômio existido nessa expressão. Ok. Terceiro detalhe importante que nós temos que definir é os chamados polinômios nulos. O que é um polinômio nulo? Um polinômio nulo é um polinômio do tipo p de x, ou qualquer outra variável qualquer, onde resulte em zero. Ou seja, é um polinômio que todos os seus coeficientes resultem em zero. Então, é uma definição bem simples, bem fácil de entender. É um polinômio que todos os seus coeficientes resultam em zero. Por exemplo, o que é um polinômio nulo? É um polinômio p de x, onde 0 elevado a x ao cubo, mais 0 elevado a x ao quadrado, mais 0 elevado a x, mais 0. Isso aqui é um polinômio nulo. Todos os seus coeficientes são exatamente iguais a zero. Isso aqui vai ser exatamente igual a zero. Isso é um polinômio nulo. E é claro que uma coisa muito importante envolvendo polinômios são a respeito de valores de x para que o polinômio seja exatamente igual a zero. Do que eu estou falando? Vamos supor o seguinte polinômio: f de x igual a 2x mais 4. Temos esse polinômio aqui, do primeiro grau. Qual o valor que faz esse polinômio ser exatamente igual a zero? O valor que faz esse polinômio ser exatamente igual a zero é x sendo igual a menos 2. O que quer dizer isso, x sendo igual a menos 2? Isso significa que x ser igual a menos 2 é a raiz deste polinômio. Ou seja, nós temos um momento em que este polinômio vai chegar a um valor igual a zero. Ele vai ter um valor igual a zero. E quando isso acontecer, nós falamos que o polinômio tem uma raiz. E futuramente nós vamos nos aprofundar mais a respeito disso. Então, vamos a um outro exemplo. Vamos supor um polinômio g de x, onde tenhamos a seguinte expressão: x elevado ao quadrado, x elevado ao quadrado menos 7x mais 12. X elevado ao quadrado menos 7x mais 12. Quais são as raízes deste polinômio? Quais são os valores que este polinômio resultarão em zero? As raízes são x exatamente igual a 3 e x exatamente igual a 4. Por que x exatamente igual a 3? Porque se você substituir aqui, 9 mais 12 será exatamente igual a 21. Menos 7, menos 27, menos 21. Menos 21, 21, 0. Então x igual a 3 é uma raiz. E x igual a 4. 16 mais 12, 28. 4 vezes menos 7 vai ser exatamente igual a 28. Então, x à quarta é igual a uma raiz. E uma coisa muito interessante sobre os polinômios é que os polinômios todos são possíveis resolvê-los. No caso do polinômio de primeiro grau, se a gente for generalizá-lo da seguinte forma: f de x é igual a ax mais b, a gente consegue encontrar a raiz desse polinômio fazendo o seguinte: 0 é igual a ax mais b. Isolando o x, vamos ter que menos b sobre a é igual a x. Então, para você descobrir a raiz deste polinômio, é fazendo essa expressão: menos b sobre a é igual a x. E é bem fácil de descobrir. Mas e no caso de um polinômio do segundo grau? Como é que você faz para descobrir a raiz de um polinômio do segundo grau? Bom, eu não vou demonstrar a fórmula agora, porque a gente ainda precisa trabalhar um pouquinho mais com expressões algébricas para demonstrar. Mas a fórmula resolutiva de um polinômio do segundo grau, que é um polinômio do seguinte tipo: p de x igual a ax elevado ao quadrado mais bx mais c, vai ser dada, vai ter como resolução, fórmula resolutiva, a fórmula resolutiva da equação do segundo grau, que vai ser menos b, mais ou menos, a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2 vezes a. Mais ou menos porque o polinômio do segundo grau ele apresenta cerca de 2 raízes.
Claro que a gente vai aprofundar isso futuramente. Mas o que importa é que vocês saibam o que significa, o que é um polinômio, como identificar um grau de um polinômio, e saiba o que é um polinômio nulo, e saiba a respeito desse significado simples, que é desses conceitos básicos de raízes, equação do segundo grau, equação do primeiro grau, como encontrar raízes e essas coisas assim. Isso que é o importante. Agora, vamos continuar com a teoria. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de dar o seu like, ativar as notificações para quando chegar um novo vídeo e, é claro, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Se você tem críticas, sugestões ou algo do tipo, não se esqueça de comentar aí embaixo. Bom, é isso. Até a próxima!